iniciar a mensagem que foi psicografada aqui na nossa casa, no dia 11 de abril de 2025. Bem próxima essa mensagem. É uma mensagem para a gente aqui refletir bastante, meus irmãos. Prestem atenção. As dificuldades pelas quais os homens passam na terra não representam uma sentença definitiva de sofrimento. As dores são instrumentos educativos que correspondem às necessidades individuais, embora sempre subordinadas à misericórdia infinita de Deus. Jesus, o Mestre amado, oferece a nós não apenas as oportunidades de que necessitamos, mas também e incondicionalmente a confiança na capacidade de superação de cada um de nós. Vou repetir. A confiança na capacidade de superação de cada um de nós. Nós somos muito grandes, meus irmãos. O processo, sendo de aprendizado, requer a colaboração e a perseverança do aluno, seu empenho racional, tanto quanto sua disposição emocional para aprender e mudar. A dor é um alerta, é um convite à reflexão, ao mergulho interior, ao autoconhecimento, não apenas no que diz respeito às limitações momentâneas e dificuldades mais íntimas. Autoconhecimento no sentido de reconhecimento da nossa condição de filhos de Deus, portadores de infinitas possibilidades e dons a serem desenvolvidos. O convite é feito a todos indistintamente, embora muitos, por diferentes razões, ainda não o escutem com a devida atenção ou mesmo ignoram por orgulho. No entanto, quando consideramos a grandeza de Deus, quando compreendemos a nossa pequenez diante do amor paternal, despimos-nos das vestes inúteis desse orgulho que aprisiona quem sofre num calabouço escuro e desnecessário de dor. Libertem-se, meus filhos, libertem-se de si mesmos. A dor não seria permitida pelo Pai se não trouxesse em si condições favoráveis para edificar o melhor em cada um de vocês. Mudem as lentes pelas quais enxergam a vida e perceberão o amor de Deus em toda parte, em todas as circunstâncias, convidando a todos para as sublimes transformações que trazem as mais gratificantes realizações ao espírito imortal. Uau! Que a gente possa refletir nessa mensagem trazida por um amigo espiritual. Sequer ele, com toda a sua humildade, não se identificou, mas certamente um espírito que traz para nós essas reflexões, que tudo há de dar certo, que a gente se empenhe nesse sentido. Agora então, Senhor Jesus, aqui na tua casa essa em que a querida irmã Maria Angélica, com essa equipe de espíritos benfeitores, recebe a cada um de nós, juntamente com os nossos guias espirituais, a fim de sermos acolhidos aqui no seio desse ambiente, com essas vibrações amorosas, que cada um de nós, nesse exato momento, possa se ligar a esses queridos amigos que nos acompanham, a fim de conseguirmos absorver o máximo possível tudo aquilo que o Rogério, esse amigo tão querido, tão estudioso, vai trazer para cada um de nós, a fim da gente conseguir refletir com base no seu estudo e continuarmos a nossa caminhada com bastante firmeza na escolha dos melhores propósitos. Que Ele receba as nossas vibrações amorosas
e que Ele possa, nesse momento, dar início ao nosso estudo. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, sinta-se muito abraçada pela irmã Maria Angélica. Aqueles que também estão chegando pela primeira vez, mas chegaram depois da pergunta do Ari. E sobre o Ari, também não acreditem em tudo 100% assim que ele fala. Afinal de contas, a expectativa é a mãe da frustração. Então, vamos nos esforçar para que todos estejam aqui em sintonia com o bem, com o alto, com a irmã Maria Angélica, com Jesus. Que esse é o objetivo sempre dos nossos estudos, né? A gente parar um pouquinho da correria, das nossas preocupações, de tudo que nos envolve no dia a dia, para respirarmos com qualidade e pensarmos na proposta de Jesus para nós. Hoje é um dia um pouco mais diferente, né? Está um pouco mais vazio. Esse feriadão, tem até cara de carnaval no Rio de Janeiro, que vai até sei lá quando, mas que diferente de carnaval é a Semana Santa. Então, que também a gente possa fazer as nossas reflexões em relação a esse período tão inesquecível da passagem memorável dos últimos dias de Jesus conosco aqui na Terra e o significado de toda a sua mensagem. Então, em todas as nossas reuniões a gente fala de Jesus, a de hoje não podia ser diferente, mas o significado da sua passagem na Terra, da sua proposta, da sua boa nova e, principalmente, a mensagem inesquecível da sua ressurreição, naquele domingo de Páscoa, em que a gente descobriu que nada tinha acabado, ao contrário, mas que a vida não tem fim e a proposta de Jesus é para a vida eterna. Falando nele, nessa quinta-feira, né, da Semana Santa, vamos nos transportar, ao contrário dessa última semana dele na Terra, quando ele aqui esteve conosco, vamos nos transportar para os primeiros dias dele na sua missão apostólica, na sua missão, na verdade, dos primeiros labores do Evangelho, da Boa Nova. Ele tinha acabado de estar um período com o João Batista e precisava formar o seu time. Afinal de contas, um grande líder precisa formar um primeiro time para ajudá-lo no trabalho. E ele ainda não tinha nenhum componente dessa equipe. E aí ele estava andando, já tinha passado por Nazaré, e aí chegou a Cafarnaum, e estava andando ali num dia muito de sol claro, sem nuvens, um céu lindo. As águas do Tiberíade cristalinas batiam na beira da praia, né? Embora seja um lago, chamavam de praia, o Mar da Galileia. E ele vê um grupo de pescadores manuseando as suas redes, e ele começa a procurar como quem sabe que vai encontrar um amigo, e um amigo que o aguarda. Ele se dirige a esse grupo de pescadores que estavam entoando uma cantiga até meio rude, mas estavam cantando. Vejam como é que eles estão se preparando para receber Jesus. E ele se dirige a dois deles, André e Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro. E diz para eles: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar para a instituição do seu reino na terra. Imagina essa cena acontecendo com a gente. Os dois viram para Jesus, pescadores, trabalhadores braçais, rudes, sem muita instrução, cantando, e frente a esse convite surpresa, eles falam: seja bem-vindo. Os dois falam isso para ele. E aí Jesus começa a falar um pouco do Evangelho, começa a dar ali para eles as primeiras ideias do que seria essa proposta, do que seria essa boa nova. Eles ficam muito encantados, tanto com o conteúdo da mensagem, quanto com o mensageiro. Afinal de contas, estar de frente para Jesus, aquela sua figura, a sua energia, o seu fluido, era quase paralisante para a maior parte das pessoas que estivessem aptas a querer ver e ouvir. E aí André vira para Jesus e fala assim, afinal de contas Jesus tinha dito que ele ia chamar para instituir o reino de Deus, né? André vira para ele e fala assim: um rei? Aqui em Cafarnaum?
mas existem tão poucas casas. Cafarnaum era uma aldeia pobre, de pescadores, pouca gente morava, então ele achou esquisito, né? Como é que vai ter um rei aqui? Não é um império, como o Império Romano que estava dominando ali a região. Aí Pedro, mais velho, vira para ele, meio que um deixa disso, né, para o irmão mais novo, e fala assim, o lago é grande, tem muitas aldeias, então não era só Cafarnaum, tinham várias aldeias ao longo do lago. Tem várias aldeias, o reino pode abranger todas elas. E aí Jesus vira para eles e fala assim, quereis ser meus discípulos? Vamos ouvir de novo essa pergunta como se fosse para a gente. E aí eles viram e dizem, Senhor, seguiremos os seus passos. Primeiro eles dizem, bem-vindo, e depois ele diz, Senhor, seguiremos os seus passos. E aí Jesus os abraça naquele momento. Muito bem, essa é uma história de um convite inesperado para um público inusitado, né, de pescadores, para uma tarefa desconhecida, instituir o reino de Deus, que viria a ser isso, né? Mas eles tiveram essa boa vontade, embora não compreendessem profundamente que convite era aquele. Mas nem todos os convites de Jesus foram recebidos do mesmo jeito e tiveram as mesmas respostas. E ele fez vários convites para várias pessoas. O Evangelho nos conta várias dessas histórias, e a doutrina espírita, com os livros psicografados por médiuns sérios, espíritos confiáveis, nos contam outras tantas histórias de convites e as suas variadas respostas a esses convites de Jesus. O nosso estudo de hoje passa por um desses convites. O tema de hoje é deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Se eu começasse pelo tema, talvez vocês fossem embora, porque é quase assustador, né? Aliás, hoje eu fui dar um beijo numa pessoa muito amada, que está aqui na plateia, e ela tomou um susto quando eu cheguei, eu falei, já devia estar preocupada com o tema, né? Deixai que os mortos, ela já estava preparada para alguma assombração acontecer na palestra de hoje. Mas esse é o tema, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. Deixai que os mortos enterrem, ou cuidado de enterrar os mortos. Vamos entender que história é essa e por que tem a ver com um convite. Nessa cena, está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. É uma passagem muito curtinha, são 2 versículos. Jesus, e é assim, e ele diz a um outro, já fica a dica que tem alguma coisa antes, mas o versículo é esse, e ele diz a um outro, segue-me. Ó, o convite aí de novo. E esse outro, a gente não sabe o nome, a gente não sabe, né, nenhum dado sobre ele. Ele diz a um outro, segue-me. E ele responde assim, ó, Senhor, permiti primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Aí Jesus lhe responde, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Quanto a ti, ide anunciar o reino de Deus. Pronto, é só isso. É quase tão assustador quanto o tema, né? A gente acha estranho quando ouve esse diálogo? Provavelmente alguns de nós sim, né? Os mais que já estão estudando há algum tempo já aprenderam que não. Eu lembro nitidamente a primeira vez que eu tive acesso, o susto que eu tomei quando eu tomei conhecimento, ou relembrei pelo menos, sobre esse diálogo com Jesus. Afinal de contas, dizer que eu preciso primeiro enterrar o meu pai parece algo bem razoável, como resposta a um impedimento total, imparcial, temporário, àquele convite. Soa estranho realmente para a gente. E é por soar estranho que essa passagem está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o nome do capítulo 23 é Moral Estranha. Então a gente tem que ler nos dias que a gente está mais inspirado, porque senão a gente também pode ler assim. E o que a gente vem aprendendo nesse capítulo, tanto nos cursos, nas leituras e nas últimas semanas que a gente vem passando por eles aqui?
Na verdade, são situações que supostamente podem causar uma estranheza ao primeiro olhar, mas que elas têm uma explicação e que Kardec, então, as agrupou para a gente poder compreender melhor e sempre lembrar o sentido que está por trás de cada passagem, que, num primeiro olhar, pode parecer estranha. Então, Kardec fez isso, agrupando quem não odiar seu pai e a sua mãe, que é uma passagem, abandonar pai e mãe, esse que é os mortos enterrando os mortos, e, por último, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, vale a pena a gente estudar. Hoje nós vamos ver só os itens 7 e 8, que é esse dos mortos enterrando os mortos. Então, essa é a função do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, por inspiração grandiosa do alto. Era justamente nos trazer as máximas evangélicas à luz da doutrina espírita, acrescentando as explicações existenciais, literais e o contexto da época, a visão espírita. Portanto, da existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos conosco, encarnados, da lei de ação e reação. Então, usando todas as passagens de Jesus, utilizando os princípios espíritas para a gente poder compreender melhor. Então, como Emmanuel diz, Jesus a porta, Kardec a chave. Então, Kardec muitas vezes foi a chave para a gente poder abrir essa porta e adentrar por essa porta e chegar num lugar muito melhor através da compreensão do que Jesus estava dizendo, que em algumas ocasiões era muito claro, em outras ocasiões a gente achava esquisito aquilo que estava sendo dito, ou numa parábola, ou numa passagem como essa daqui. Então, essa é a grande função do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos aqui na casa todos os anos, em vários horários, e que, para quem está chegando agora, esse curso fica aberto o ano todo. Então, as matrículas ficam abertas e todos que estão chegando, ou que eventualmente estão aqui, mas não estão fazendo o curso, podem decidir, eu vou entrar. Mas pode entrar em abril? Pode entrar em abril. Pode entrar em setembro? Pode entrar em setembro. Então, o curso está sempre aberto para a gente poder estudar juntos essa obra muito importante. Então, vamos lembrar aqui a passagem, rapidamente, porque a gente pode já ter esquecido. Tem dois personagens, Jesus e o outro. Parte de Jesus o convite. O outro, o que é que ele responde? Ele diz não? Ele diz sim? Ele coloca uma condição, né? Ele não diz sim, Senhor. Não, nem diz não. Ele diz, permita-me primeiro. Quando ele diz permita-me primeiro, a gente vai entender o quê? Que depois que ele fizer isso, ele tem uma intenção de seguir, né? Podemos fazer aí inferir que ele tem uma intenção. A gente sabe que nem sempre as nossas intenções se concretizam. Quantas vezes a gente fala, segunda-feira eu começo a dieta, certo? Permita-me primeiro, Senhor, comer o almoço da Páscoa. E na segunda-feira eu atendo o convite da dieta. Existe isso? Existe. E às vezes a gente chega na segunda-feira e aí permita-me a festa de aniversário primeiro do final de semana que vem. Não tem isso? Tem. Mas a princípio ele não disse não. Ele só colocou algo que deveria anteceder a intenção de atender ao convite. O pretexto, ou a justificativa que ele argumenta para não poder seguir naquele minuto, era razoável, né? Era razoável. Enterrar o pai. Afinal de contas, ele não falou, não, tem que comprar ovo de Páscoa, porque domingo é Páscoa. Ele queria enterrar o pai. Era uma justificativa bastante razoável. Nos dias de hoje, e também na época, porque a cultura tinha um cuidado muito grande com essa questão do sepultamento, principalmente os filhos mais velhos. Era a responsabilidade deles na cultura judaica. Inclusive, se ele não demonstrasse esse cuidado, poderia ser questionada a herança e redistribuída ali para aquela sociedade. E é o que Jesus orienta ele, né? Jesus podia falar, não, tudo bem, a gente se encontra amanhã às 8 aqui no lago,
para a sua primeira tarefa. Jesus fala assim: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, ou o cuidado de enterrar os mortos. E aí a gente fica meio, e aí? Kardec, nesse capítulo, explica para a gente, já usando a mesma lógica dos itens anteriores, da moral estranha, que nada que Jesus disse pode ser antagônico à sua mensagem central de amor, de perdão, né? E, portanto, respeito ao próximo. Jesus falou para a gente do honrar pai e mãe, porque ele falou: eu não vim destruir a lei. Vocês lembram? Quando ele disse: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Na lei de Moisés, os 10 mandamentos tem lá: honrar pai e mãe. Ele não poderia ser contraditório e menosprezar o cuidado ou um dever de piedade filial com aquele pai que tinha desencarnado. Portanto, não é sobre o costume e o dever se deveria ser negligenciado, abandonado para seguir Jesus. Por trás dessa passagem, a gente precisa extrair o sentido mais profundo, a pedagogia divina. Por trás dessa passagem, e nada que está anotado é à toa, a gente entende uma proposta, uma provocação de Jesus para aquele e para todos nós sobre quanto que a gente tem dado valor para os temas que são de interesse da nossa vida como espírito imortal e quanto que a gente tem dado valor para os temas que são de interesse apenas da vida material. Vejam que eu não estou dizendo nossos interesses espirituais, porque a gente pode achar que interesse espiritual é só ir na reunião mediúnica, por exemplo. Nós temos várias atividades materiais e que corroboram com o nosso crescimento espiritual, não é verdade? Uma mãe que está cuidando do filho, amamentando, gestando, é uma atividade material, mas ela guarda íntima relação com o meu propósito espiritual de estar encarnado, que é a minha melhoria, que é o resgate, que é o fortalecimento dos laços familiares, algumas vezes a quitação de alguns débitos. Então não vamos entrar no radicalismo de que interesse espiritual é apenas uma prática espiritual, mas tudo que eu estou fazendo que vai agregar na minha missão, na minha tarefa de evoluir. Se eu evoluo, como o Ari trouxe um exemplo ótimo para a gente, aliás, quando eu cheguei no SEMA, eu lembro nitidamente do Ari na cantina, era lá embaixo, no subsolo, né? Lá não tinha nem o prédio da direita ainda, e aí uma das coisas que me chamou muita atenção foi a fofice do Ari, né, gente? É uma coisa encantadora, assim. Embora seja mais de 20 anos, ele continua mais fofo do que nunca. Então, pode ser uma atividade como essa que o Ari falou. É uma atividade espiritual. Está lá, não, serve a Coca-Cola, serve o pão de queijo, serve a canjica. Mas ela agrega, se a gente souber fazer, para nosso propósito de evolução. Porque a gente abre um pouco mão do nosso tempo, a gente se coloca no lugar do próximo, a gente, às vezes, ali no minuto, vê alguém que está sofrendo, diz: não, olha, procura o pessoal ali do colete vermelho para poder ter uma conversa, de repente agendar um atendimento fraterno. A gente está ali também movimentando para gerar recursos para casa, que através dos recursos nos recebe, como hoje aqui, com ar-condicionado, com luz, com higiene, né? Trazendo os alimentos lá para os nossos irmãos dos lares. Então, é isso. A gente pode estar fazendo praticamente tudo na nossa vida e aquela atividade estar me engrandecendo como espírito. Cuidar do jardim, correr na praia. Por que não? Por que não? Depende do móvel, da intenção. Então, aqui é muito mais sobre o que eu coloco na frente. Não é abandonar, mas o que eu coloco primeiro. Qual tem sido o meu foco? Qual tem sido o objetivo dos meus dias? Significa vou parar de trabalhar, viver como monge? Não, porque a lei do trabalho é uma lei divina. A lei do progresso é uma lei divina.
Agora, eu tenho que ter clareza do quanto eu estou utilizando aquilo realmente para a minha evolução espiritual. Porque também pelo trabalho, pelo progresso, eu posso estar aniquilando, usurpando, ofendendo, humilhando. É a mesma atividade. E eu posso usar de formas diferentes. Então, é muito mais um simbolismo do que algo literal, do tipo, enterrar o pai não tem importância nenhuma, vem para cá. Mas da reflexão sobre as duas coisas. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, conta um pedaço dessa passagem que esse rapaz era rico, a família era rica, e ele estava muito preocupado com a herança. E na cultura judaica, se o filho não demonstrasse que estava arrasado na morte do pai, no enterro, participasse de tudo, e às vezes até contratava pessoas para chorar, como as carpideiras que tem até hoje em alguns lugares, poderia ser questionado a legitimidade daquela herança e até ele não receber. E que o Espírito de Joana de Ângeles conta, e são cenas dos capítulos seguintes, pela revelação espírita, que essa era a verdadeira preocupação dele. E Jesus, é claro, espírito puro, conseguia ler os pensamentos e entender profundamente as intenções. Se a intenção fosse verdadeira do ponto de vista de piedade filial, de um sofrimento verdadeiro e da dignidade de dar o destino ao corpo do seu genitor, Jesus certamente não teria dito, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Mas por trás ele sabia, pela revelação de Joana, de que o interesse dele não era esse, era a aparência, não era a essência, era cumprir um protocolo sob pena dele ter alguma perda financeira. Nessa linha também, a gente precisa reconhecer que tem um quarto grupo de personagens. A gente tem Jesus, esse que ele convidou, o pai que morreu, mas tem mais um, que são os mortos, porque ele fala, deixai que os mortos enterrem os mortos. Mas que raio de mortos são esses, Porque podia só dizer, isso não é importante, não faz, vem para cá, vida espiritual, não, deixa que os mortos enterrem os mortos. O Espírito Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, no livro Alma e Luz, tem uma mensagem muito interessante sobre essa passagem, e que ele diz que há mortos que jazem impassíveis e que julgamos sentenciados, há mortos que jazem mais impassíveis do que aqueles que nós julgamos sentenciados à cinza e à separação. Ele está dizendo que tem um outro tipo de gente que ele está chamando de mortos e jazem impassíveis mais do que aqueles que a gente pensa que é morto, que é a pessoa que está sem vida, o corpo sem vida. E ele traz uma série de exemplos de quem seriam esses mortos e de como que eles estão sepultados. Eu fiz uma rápida adaptação aqui para não ler o texto inteiro, para a gente exemplificar. Quem seriam esses mortos que poderiam tomar conta do morto? No caso, o morto literal, Perdeu a vida, tem que enterrar. Quem seriam esses outros mortos que será que outras pessoas da tumba que iam levantar para enterrar aquele morto? Provavelmente não, certo? Quem são esses mortos que enterraria aquele morto? Usurários, quem pratica usura, em túmulos de ouro. Então, são usurários sepultados nos túmulos do ouro. Dominadores da carne, também são mortos, sepultados em sarcófagos do orgulho. Juízes em covas de lama. Legisladores mumificados em enganos das almas. Sacerdotes em brilhantes mausoléus. Administradores encarcerados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Jovens mortos no vício. Velhos amortalhados no frio do desencanto. Então ele chama a nossa atenção que existe uma série de pessoas, de situações que estão vivas, Olhar aqui, batimento cardíaco, está vivo, mas que são mortos. Mortos para o interesse espiritual. De novo, interesse espiritual, gente, não é ter que ir ao centro espírita. Interesses para a minha vida como espírito imortal,
pessoas que estão apenas vivendo no automatismo de suas vidas materiais, sem nenhuma consciência da consequência dos seus atos, do porvir, da vida futura, do quanto é efêmero e temporário esse corpo, os nossos papéis, os nossos cargos, as nossas posses, como tudo isso passa. Esses, Emmanuel está chamando de mortos. E, portanto, se eles já estão mortos para a vida, para os interesses do espírito, que deixem eles tomar conta do corpo que está morto. E o outro, que quer despertar para a vida espiritual, que siga Jesus, que divulgue as notícias do reino. E tem um último, quem sou eu para dizer que são só esses? Tem mais uma interpretação que a gente pode fazer, que nós espíritas estamos sempre buscando o estudo, que é o seguinte: tudo bem, alguém desencarnou, nós vamos tomar conta do corpo da pessoa, Pode sepultar, pode cremar, cada religião, cada costume tem a sua prática em relação à cerimônia, número de horas ou dias que a gente aguarda, mas na verdade a gente está tomando conta só do corpo. Quem é que cuida do espírito que desencarnou ou que está desencarnando? Quem realmente tem o trabalho de cuidar, porque está no hospital, aí tem enfermeiro, tem o médico, não sei o que, pronto, desencarnou. Quem é a equipe que está cuidando e continua cuidando depois do desencarne? São os espíritos socorristas, são os espíritos responsáveis por esse trabalho dessa reta final, do desligamento dos laços que ligam o corpo ao espírito. São os espíritos que preparam e recolhem esse espírito que está desencarnando, acolhem, abraçam e levam, obviamente de acordo com o mérito e com o estado desse espírito, para situações diferentes, mas são sempre socorridos, são sempre ajudados. Tem uma obra fantástica de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que conta vários casos de desencarne. O mais emblemático do Dimas, que era um espírita. Vale a pena a leitura para quem se interessar sobre o tema. Ali nós vamos ver o quanto que é organizado. Quando a gente está no hospital, está no CTI, nossa, tem fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, tem farmacêutico. No mundo espiritual também tem. Gente, cada um com o seu papel, apoiando aquele processo ali do desencarne e depois conduzindo aquele espírito para a sua destinação daquele momento, incluindo também os espíritos familiares. Quantas vezes nós temos relatos de pessoas que estão ali na fase final da vida na Terra e relatam terem visto pessoas suas queridas que já tinham desencarnado, que estão ali chegando, visitando e depois ajudam nesse processo. Afinal de contas, um rostinho conhecido faz diferença, não faz? Imagina um rostinho conhecido muito amado, imagina, e ver, agora eu vou, me chama que eu vou. E então, de certa forma também, deixar que os mortos cuidem dos mortos, porque o corpo, nós temos que prestar algum cuidado, é claro que sim. Os espíritas não acham que o importante é o espírito, o corpo não vale nada. Nós não achamos isso, tá? O corpo foi muito importante. Através daquele corpo foi possível a encarnação. Através daquele corpo foi possível, algumas vezes, dar vida a outro corpo com a reprodução. O corpo é o veículo carnal, é como um carro que nos leva de um ponto a outro, numa viagem. Então é importante, é claro, dando uma devida compreensão sobre esse assunto, que é uma roupa já usada, gasta, e que eu também não vou jogar a roupa no meio da rua. Onde eu vou depositar isso daqui? De acordo com as leis, de acordo com os costumes, de acordo com as orientações até dos espíritos em relação a tempo para tudo isso acontecer, de acordo com a orientação sobre preces, que tipo de conversa nós temos que ter ali naquele ambiente, e a prece ela é fundamental. Então os espíritos vão ajudar no processo todo, mas nós, encarnados, podemos ajudar muito com a prece. A prece pelo desencarnado é o maior presente que a gente pode proporcionar para aquele nosso ser amado que, por um pequeno momento,
está se afastando da gente. Passa. Em breve estaremos todos reunidos de novo. Mas é dos desígnios de Deus que uns partam antes dos outros. E cabe-nos, então, a prece. Mas vocês vão lembrar que eu comentei também que nessa passagem ele fala assim, e a um outro. Então, será que tinha alguma outra história ali, naquele contexto? Que Kardec trouxe só o Lucas 9, 59 e 60 e talvez tivesse outra coisa? Sim, tem. Então, todas as vezes que a gente for estudar uma passagem evangélica, vale a pena dar uma olhadinha em cima no evangelista, para ver que situação que era aquela dali. Então, Jesus estava de novo na beira do lago, né? Esse lago é o cenário principal de quase tudo que aconteceu. E a multidão sempre se aproximando, ele pede para ir para o outro lado da margem. E aí tem 3 situações consecutivas. A primeira é a seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, então dessa vez foi o homem que falou, não foi Jesus que falou, eu te seguirei por onde quer que fores. Então não houve nenhum convite, partiu dele. E aí Jesus respondeu para ele o seguinte: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí se a gente também fosse estudar só esse item, devia estar na moral estranha, né? Ou Jesus caducou naquele dia. O homem pede para seguir, eu dizia, que ave que tem, então eu não tenho onde... Mas faz sentido? Claro que faz, vamos somar as 3. A segunda foi o que a gente acabou de ver, né? De deixa primeiro sepultar meu pai, ele explicar. E a terceira e a última dessa sequência, elas estão juntinhas. Um outro disse, de novo, foi esse outro que puxou o assunto, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Aí Jesus falou, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Qual é a analogia, né, de botar a mão no arado e olhar para trás? O arado é aquela ferramenta que a gente tem que ter muito foco no que a gente está fazendo, né? Ela sulca a terra para a semeadura. Se eu manusear o arado olhando para trás, não vai dar certo. Vai ficar tudo torto, a plantação não vai seguir direito. E o que ele está falando? Se você está se predispondo a uma missão, você ficar olhando para trás, não, vou fazer o primeiro, precisa fazer aquilo. Quando a gente junta as 3, o que a gente entende? Que são as advertências dos possíveis obstáculos para esse sim. São os possíveis riscos e obstáculos. O primeiro deles, olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. Você vai me seguir? Qual é a mensagem aí? Vai ser preciso renúncia, vai ser preciso muitas vezes abrir mão do conforto, do seu tempo, abrir mão dos seus interesses pessoais para seguir, para servir, para ajudar. A segunda é a dos mortos, que a gente já conversou, e a terceira, a mesma coisa, sobre a gente ficar o tempo todo olhando para trás. Olhar para trás é para esse homem velho. Não é sobre o pai e a mãe, é o homem velho, que simboliza aquilo que a gente quer deixar para trás. Os nossos vícios, os nossos defeitos de estimação, então que a gente possa, não, agora eu vou entrar na dieta segunda e ela não vai acabar na terça. Eu vou cuidar da minha alimentação permanentemente. E nós, gente? Será que Jesus tem feito convites para a gente? Talvez, ao invés do lago de Genezaré, na lagoa de Marapendi? Será que Jesus tem chamado a gente? Segue-me. E o que será que a gente tem respondido para esses chamados? Será que a gente tem dito sim? Será que a gente tem dito, deixa eu primeiro... Será que o que a gente tem dito que precisa fazer primeiro é verdade? Será que é uma verdade parcial? E dá para fazer as duas coisas? Embora seja um desafio enorme, mas dá para, ao invés de dizer, eu primeiro vou me aposentar, depois eu faço. Mas quando eu me aposentar, eu vou estar todo dia, não vou faltar mais. Deixo eu primeiro ganhar na loto. Que quando eu ganhar na loto, eu vou dar um dinheirão para o SEMA, vou ajudar o pessoal. Por enquanto, eu estou aqui ocupado jogando na loto.
como será que a gente está reagindo a esses convites? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente recebe convite. Só o Ari fez um monte hoje aqui, né? Livraria, cantina, evangelização, apoio escolar, esqueci algum do classificado do SEMA? A gente recebe quentinha, né? Que se a gente não quiser distribuir, eu posso confeccionar. A gente recebe convite todo dia. E não é só da irmã Maria Angélica, não. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, tem alguém do nosso lado suplicando, e é um convite de Jesus. Lembra que ele falou para a gente que todas as vezes que a gente fizesse por alguém desabrigado, sedento, faminto, era para ele que nós estaríamos fazendo? Vocês lembram? Muito bem. Nós começamos aqui lembrando de Pedro, né? Do convite de Jesus para Pedro, e que ele primeiro disse bem-vindo, e depois ele disse, nós te seguiremos, ele e o irmão. E aí a gente que fez essa reflexão aqui, que não devia ser rápida, a gente devia ir para casa, ainda mais nesse dia que antecede o dia que a gente lembra a crucificação do Senhor, pensando sobre os nossos convites e as nossas respostas a esse convite, a gente pode achar que, eu ainda sou muito imperfeito, por isso que eu não tenho condição de dizer sim, por isso que eu digo primeiro que eu tenho que fazer a unha, que eu tenho que primeiro, né, curtir aquela página no Instagram, é tão importante, antes de eu seguir Jesus. A gente pode incorrer nesse erro de arrumar desculpas e achar, não, mas Pedro, né? Pedro era Pedrão. Pedrão disse de primeira assim. E Pedrão não era Pedrão, Pedrão era Simão. Ele foi se tornando Pedro com o tempo, com o esforço, com o convívio. Então, ele primeiro seguiu para depois se transformar. E às vezes a gente quer, não, primeiro eu preciso me transformar para ter condição de ir lá trabalhar no SEMA. Não, gente. A gente trabalha no SEMA para aos poucos ir conseguindo aprender alguma coisa, para lá na frente, por isso que a propaganda do Ari era totalmente enganosa. A gente está no esforço. E para quem não ouviu a abertura, ele está falando de mim. E então Pedro, ele era tão inquieto, que justamente um dia, Pedro era casado, tinha filhos, tinha sogra, a sogra morava com ele, olha que alavanca de transformação. Então, Pedro um dia ouviu a pregação de Jesus falando sobre esse abandonar pai e mãe, etc. E aí ele chegou na sua casa, Jesus ficava na casa dele, porque Jesus não tinha onde colocar a cabeça, ele colocava a cabeça na casa de Pedro. Então ele estava sempre hospedado por lá. Então, naquele dia, Jesus tinha dito que quem não estivesse decidido a colocar o reino de Deus acima dos pais, das mães e dos irmãos, acima, gente, não é descartar, não estaria pronto para ser discípulo. Aí Pedro passa o dia matutando e de noite fala, Senhor, como conciliar palavras tão duras? Então ele está recriminando Jesus. Com as vossas anteriores observações referentes aos laços sagrados entre os que se estimam. E aí, se a gente ficou aqui com dúvida, com Kardec, com Emmanuel, com Obreiros da Vida Eterna, com a Joana, Jesus vai explicar para Pedro, aqui no livro Boa Nova, exatamente a sua intenção. Quando ele fala, Pedro, o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas ele coloca acima dos laços de família o laço indestrutível da paternidade de Deus. Então tem um outro ser da minha família que é meu pai. E esse meu pai me chama o tempo todo para olhar para os meus irmãos. Mas não os meus irmãos só biológicos, para todos os meus irmãos. E é nesse sentido essa convocação de Jesus para a gente sair da ideia exclusivista, de apenas o meu irmão, a minha mãe, meu pai, que são muito importantes. Mas será que eu já estou olhando os meus demais irmãos em algum momento da minha vida, já que eu tenho esse laço indestrutível da paternidade celeste? Pedro continua sua jornada com Jesus, inquieto, angustiado, questionador. Hoje, na quinta-feira da Semana Santa, naquela noite inesquecível da última ceia,
quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, Pedro reage. Ele não aceita, não. Ele fala: nunca me lavará os pés, Senhor. Os meus companheiros estão sendo ingratos e duros, como se o Senhor fosse um escravo. Vejam como a transformação não é da noite para o dia. Ele foi se transformando. Se a gente seguir Jesus, a gente vai conseguir se transformar também. Mas se a gente colocar pretexto, se a gente disser que alguma coisa precisa ver primeiro, a transformação não vai acontecer. Ou ela acontecerá pela dor extrema. Jesus, então, diz a ele que ele não deveria se preocupar em ser mais do que os amigos. Depois Jesus se despede, naquela noite inesquecível, anunciando a sua partida aqui da terra, dizendo que estaria indo para um outro lugar, que eles não poderiam seguir, mas que deixaria para todos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí Pedro, mesmo tocado por essa mensagem, fala para ele: mas que lugar é esse que eu não posso ir? E ele diz: olha, hoje mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro negou, depois se arrependeu. Jesus reaparece para ele durante o período que ele volta depois da Páscoa e dá a ele a oportunidade de dizer que o ama 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E ele responde: sabes que sim, Senhor. Sabes que sim, Senhor. Sabes que sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, que nós possamos ir para casa pensando nos inúmeros convites, sem impor desculpas, usando como inspiração esse apóstolo maior, chefe do colégio apostólico, responsável pela instituição da Igreja do Caminho, que também não era perfeito, pescador rude, mas soube dizer sim, soube seguir, e a partir de muitas quedas, muitos tropeços, foi transformando-se num espírito que hoje está com Jesus nas esferas luminares. Que assim seja, tenham todos uma ótima Páscoa. Ó Pai, receba toda a nossa gratidão por todo o Teu amor e por toda a Tua misericórdia a cada um de nós. Querido amigo Jesus, que as vibrações mais amorosas de cada coração aqui presente te alcance e que a gente possa refletir bastante, Senhor, sobre todo o Teu convite, a fim de nos ajudarmos a sermos cada vez melhores, que a gente consiga, Senhor, nos esforçar nos melhores propósitos, na busca do fortalecimento do nosso espírito, no sentido de buscarmos cada vez mais o nosso crescimento espiritual. E essa casa bendita em nossas vidas, que abre suas portas e nos acolhe, nos oferecendo inúmeras oportunidades, para que a gente possa cada vez mais nos conhecermos e realizarmos a tão necessária reforma íntima, Senhor. E agora, Pai, te pedimos ainda que todos aqueles que encontram-se em nossos pensamentos, encarnados e desencarnados, possam perceber essa vibração que está presente aqui na nossa casa, em seus corações. Em especial, Senhor, te pedimos muito hoje pelo nosso planeta Terra, que todos aqueles que possam fazer alguma diferença se empenhem nesse sentido, a fim de tornar esse lindo planeta azul, que é a nossa morada, num local onde cresça cada vez mais a fraternidade entre os homens, que o amor se faça presente e que a gente consiga atender o grande ensinamento desse querido irmão Jesus, que é amar a cada um como Deus nos ama. Que a gente possa, Senhor, retornar ao seio dos nossos lares,
levando essa energia bendita em cada um de nós e que tenhamos um final de semana com bastante harmonia e com o pensamento nessa oportunidade que essa passagem representada pela Páscoa possa ser solidificada em cada um dos nossos corações. Muito, mas muito obrigado por todas as oportunidades. Graças a Deus.